Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Estou mais uma vez com a Vanessa D'Angelo, ela é Head de Marketing da LogMeIn para a América Latina. Vanessa, falamos tempos atrás, parece que faz um ano de tanto tempo que passou. Tem muita coisa legal para a gente contar desses 3 meses e todo esse mundo maravilhoso do trabalho remoto. Vamos lá, vamos bater esse papo? E aí, Xandó, vamos, que prazer estar aqui novamente. Se não me falha a memória, a gente falou no dia 23 de março, e aí no dia 24 por aí foi instituída a quarentena, enfim, geral lá em São Paulo. Eu já estava desde o dia 14 de março. São mais de 3 meses, muita coisa mudou, inclusive o meu cenário, né? Pois é, então, eu vou colocar aqui para o pessoal ver a imagem da nossa gravação anterior. Você estava num home office, agora eu queria estar no home office assim, queria estar numa praia, né? Enfim, você está no interior de São Paulo, é isso? Eu estou no interior de São Paulo, na casa da minha mãe em Vinhedo. Minha mãe não está aqui, vamos deixar bem claro que ela É, não ah, está em bom. risco, porque tinha um escritório, meu escritóriozinho dentro do meu apartamento, mas é muito tempo e não há quem consiga manter a sanidade fechada dentro de um apartamento. Então a gente está, eu e a família, a gente está fazendo, né, um pouco aqui, um pouco ali, e vai sobrevivendo da melhor maneira, né, com qualidade. Bom, eu não posso deixar de registrar, né, que não por acaso também nós estamos gravando hoje e que eu tenho utilizado o GoToMeeting nas minhas todas as gravações do Papo Fácil Remoto, mais de 40 publicados, né? A ferramenta se adaptou super bem. Não foi feita para isso, eu sei, ele não é uma ferramenta para entrevista, mas se adaptou bem. Vou até te passar umas dicas aí, umas sugestões para incrementar. Mas eu queria te perguntar como é que foi, começando pela própria LogMeIn, como é que foi o processo de aclimatação, adaptação da própria LogMeIn a esse novo modelo? Ferramenta não falta para vocês são experts nisso. Mas enfim, como é que foi esse processo dentro da empresa? Então, a gente já vinha dessa cultura, né? Foi até o que a gente falou um pouquinho da outra vez, porque já 2 vezes por semana os funcionários já eram até incentivados a ficar em casa. Então, aquele tempo que você fazia alguma coisa, um planejamento, alguma atividade que requeria alguma atenção a mais. Então, quando tudo de repente, no dia 14 de março, nossos mais de 3 mil funcionários foram colocados de home office, e outra coisa interessante é que a gente sempre falou de anywhere office, né? Então, você poderia acessar, trabalhar de qualquer lugar. Aí voltou para o home office, vamos ficar em casa, né? Só que foi de uma maneira diferente, que muitas pessoas não tinham preparo, não tinha um lugar específico como eu tive a sorte de ter, e foi aquela adaptação muito rápida, muito tranquila, e aí, ao mesmo tempo, foi a fase de ajudar os nossos clientes, né? Ajudar os nossos clientes com tecnologia, ajudar a sociedade como um todo, que na época, né, e até agora está ativa, a gente colocou aquele kit de trabalho remoto gratuito para hospitais, escolas, governos, né, órgãos religiosos. Foi aquela fase inicial. Ok. Então, era a fase que a gente brincava do vai passar. Porque ninguém sabia, ninguém sabe ainda, né? Né? É muito real. Então, aquele tumulto, aprende a conviver com o filho em casa, homeschooling, tudo aquilo, né? Mãe tendo reunião com o bebê passando, e vamos lá, faz parte. E eu acho que foi muito interessante que todo mundo se adaptou e tirou aquela coisa sisuda do home office que tinha antes, né? Então, tem o seu espaço, tudo, e entrou humanidade, entrou uma leveza, entrou uma empatia. Eu estou vendo o seu momento. Eu tenho filhas adolescentes, graças a Deus. Eu não passo por alguns percalços que minhas amigas passam, né? Mas você consegue entender o que está acontecendo do outro lado. Passou isso aí, entrou no novo normal, né? O que é o novo normal? Bom, não passou e a gente vai ter que se adaptar um pouquinho mais. E aí eu vi empresas indo atrás de soluções realmente de uso mais profissional corporativo. Porque entrar, então, para colocar todo mundo em home office, vai com o que tem. É uma ferramenta gratuita de mercado, alguma coisa importante a gente continuar se comunicando. Eu vi um movimento muito grande das empresas de marketing, da parte de eventos. Então, bom, não vamos voltar tão já. Como que a gente vai fazer para continuar de forma online, se comunicando com o nosso público, né?
Então, foi o grande desafio do pessoal de marketing, né? E que, assim, como que a gente... Então, vamos fazer webinars, vamos fazer os eventos online, e a gente tem aí grandes eventos que eram comumente, sempre foram realizados de forma presencial, agora se tornando cases de sucesso em reunir vários executivos, milhares de executivos de forma remota, e com engajamento, né, com o sucesso mesmo do evento. Aquilo aconteceu muito bem, né, com as ferramentas certas. Eu tenho visto uma junção de várias plataformas, o que é muito legal. Então, assim, o que vai acontecer, não vai acontecer, eu não sei, mas nesta fase a gente está vendo as pessoas sendo criativas, as pessoas continuando produzindo. Olha você já fez quase 50 papo fácil, né? Na verdade, corrigindo, eu falei 40, mas é que eu não fiz a conta certa. Eu vou publicar hoje o 514, com 464 seus são 50. Entendeu? Eu fiz uma conta, ó, eu sou de humanas, mas eu... Deu quase 50. Então, isso é muito legal, entendeu? Então, as pessoas estão aprendendo uma com as outras, uma vai e faz uma coisa e outra, olha, isso deu certo, e vai lá, incrementa mais um pouquinho, faz alguma outra coisa, e essa colaboração está sendo muito interessante. Então, eu vejo pessoas... já estão há 3 meses, né, gente? Já estamos há 3 meses. Aí entra numa outra fase, assim, o que vai ser? Você me contou, eu achei muito interessante, que a própria LogMeIn também teve algumas ações com o sentido de humanizar um pouco mais o trabalho, reuniões diárias, até enviar coisas para as casas das pessoas. Conta um pouco sobre isso, que eu achei isso muito legal. Aquela, né, no começo foi a parte de tecnológica, lá, as plataformas para todo mundo estar trabalhando. Teve uma segunda fase que olhou-se para o ser humano, né? E foi rápido isso, né? Porque senão, o que acontece? Todo mundo em casa, sem o tempo de deslocamento no trânsito, começou-se a trabalhar muito mais. E tem vários fatores aí, psicológicos e humanos, que a gente está longe do chefe, a gente quer mostrar, estou aqui, estou trabalhando, está tudo bem, né? Quero manter a minha empregabilidade, é natural do ser humano, né? Então, a gente, como empresa, a gente resolveu abrir uma sala todos os dias, uma sala de GoToMeeting às 9 da manhã, para quem quisesse da empresa, eu estou falando em termos de Brasil, entrar e bater um papo das 9 às 9h30. Então, era como virar uma chavinha, está começando o meu dia, que é aquele... A gente tem rituais, né? O ser humano precisa de rituais, de uma frequência de algumas coisas. Então, eu não entrei no meu carro e fui no trânsito para o escritório. Eu liguei meu GoToMeeting para dar um oi para o pessoal. É a nossa sala de cafezinho matinal. Isso. Exatamente. Vocês se reúnem de uma maneira como se fosse para tomar o café. O que aconteceria se estivesse no escritório, né? As pessoas se encontram ali no café, bate o papo, fala do jogo de futebol. Jogo de futebol não dá para falar porque ainda não voltou, vai voltar. Mas assim, aquele momento de convivência, né? Socialização. A gente fala de amenidades, né? Das 9 às 9h30 a gente fala de amenidades, brinca com um, brinca com o outro, fala, e aí, deve estar com pijama embaixo aí, eu tô vendo só a parte de cima. Então, as coisas que para o brasileiro e para o ser humano faz tanta diferença. Faz tanta diferença. E, olha, tem um caso interessante, eu fiquei de quarentena, comecei dia 14, a empresa dia 18, 16, por aí, mas foi tudo nessa semana. E tem uma moça do comercial que ela entrou dia 14. Então, imagina só, você entra na empresa, você quer conhecer as pessoas, você não conhece as pessoas, tá todo mundo de quarentena, né? Tá todo mundo em isolamento. E outro dia eu estava conversando com ela, eu falei, como você está se sentindo? Já tinha passado 2 meses e meio. Ela falou assim, olha, normal, eu não conheço vocês pessoalmente, mas a gente se vê toda manhã, né? E uma troca muito grande. E mais uma vez, o ser humano se adapta. A gente se adapta, é o que tem para hoje, então vamos fazer isso de uma maneira bem bacana, né? E o melhor exemplo é a integração dela com os colegas, com as outras áreas da empresa. Isso foi muito intenso e muito forte, né? Aí você me perguntou de outra coisa, né? O que é uma ação que a gente fez agora, que tem algumas coisas que a gente fala assim, você precisa vestir a camisa. Como você engaja uma pessoa que está cada um espalhado num canto do Brasil aí, né? Como que você fala para ele, olha, a empresa está olhando para você, você não está sozinho,
Eu sei que é difícil, você está com problemas na sua casa. Desculpa, todo mundo tem problemas, ninguém está feliz de estar trancado em casa. E cada um reage de uma forma, mas 3 meses não tem como todo mundo estar super feliz, né? E graças a Deus a gente tem condições de estar ainda numa casa, né? Tem muita gente que, se a gente entrar em outros temas aí, então somos afortunados, abençoados, né? Temos trabalho, mas vamos lá. Como que você engaja esse funcionário? Então a gente fez o kit Logme e Você, que foi uma camiseta, uma máscara, álcool em gel, né, um chocolatinho e um bilhete fofo. É um bilhete de coração mesmo. Eu gosto das coisas que são de coração, né? Não é mensagem feita lá, mensagem que a gente escreveu. Então juntou marketing, o RH e facilities, porque a logística para isso, Xandó, para você conseguir entregar na casa do cidadão, né? Claro. No dia, para todo mundo. Vou te falar que é bem desafiador. Então, óbvio, a gente teve que pedir endereço para todo mundo, mas eles achavam que ia vir só a camiseta, que eu pedi o número da camisa, tudo. Mas aí tinha os mimos a mais, né? E cada mensagem que a gente recebeu, cada mensagem sincera, né? E é uma coisa, se você olhar, é uma coisa pequena, né? Mas é bem importante. Agora, globalmente, já faz um mês, já a LogMeIn também, preocupada com o bem-estar dos funcionários, ela disponibilizou um fundo global em dólar, que para a gente no Brasil é bem interessante, né? Porque quando você converte nesse ponto é legal, para você adquirir alguma coisa e você seria reembolsado naquele valor, que fizesse você ficar mais confortável no seu trabalho. Tinha gente que estava na mesa da sala de jantar com uma cadeira ruim e estava acabando com a coluna. Tinha gente que não tinha mesa, não tinha um fone, não tinha um monitor adicional para tornar mais confortável aquilo, né? Então, isso foi muito interessante e teve uma adesão gigante por parte da empresa globalmente, né? Outro ponto que também, em termos de pessoa, uma vez por mês é decretado um feriado global na LogMeIn. O que é um feriado global? De dia de semana, óbvio. Nesse dia, quem pode, não trabalha. É para você ficar com a família, porque apesar de a gente estar em casa, a gente está trabalhando. Deixa eu fazer uma parte. Você comentou quando nós conversávamos previamente, e isso eu tenho observado. Claro, as pessoas se adaptaram no trabalho remoto. O não ter que ter o deslocamento é fabuloso, você ganha muito tempo com isso. Mas, por vários motivos, algumas pessoas estão exagerando. Eu te contei de uma moça que eu estava agendando uma entrevista com um cliente dela, uma moça de uma assessoria. Quando eu fui ver o e-mail, ela tinha me respondido às 2h54 da manhã. Opa, eu até brinquei com ela, falei, olha, se você não está trabalhando no Alasca ou no Havaí, eu acho que você está no fuso horário errado. Sim, sim. O estar em casa dá uma comichão, assim, uma coceira para vou olhar o e-mail, vou olhar uma coisa celular o tempo todo, né? E eu vou te falar que é difícil separar. Sabe por que é difícil separar? Eu acho que a gente mesmo coloca ali, cada um tem a sua rotina, tem o seu jeito. Eu aprendi a dizer não nesse novo cenário. Foi o meu maior aprendizado, a dizer não. Por quê? Desculpa, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha casa. Agora não. Agora não. Então, infelizmente, ninguém cozinha na minha casa, só eu. Então, quando dá 11 e pouco, eu falo assim, gente, não posso fazer essa reunião agora que eu tenho que preparar o almoço das minhas filhas. E antes eu teria vergonha de dizer isso. Você entendeu? Porque assim, peraí, você está em horário de trabalho. Não, é o meu novo normal. Faz parte das minhas atividades também como mãe. Entende? Então, assim, eu acho que as pessoas estão mais abertas a dizer essas coisas. Não, olha, desculpa, agora, nesse momento, eu não posso abrir o vídeo para falar com você, porque eu estou aqui fazendo alguma coisa na minha casa. E a gente está falando, eu sinto muito isso nas pessoas que eu converso de outras empresas e tudo. Então, assim, agora tem uma coisa também, né? Quando a gente fala de horário, precisa ter o bom senso, porque a facilidade de estar dentro de casa precisa tomar cuidado para não esquecer que existe burnout no home office. Opa, né? Então, a gente mesmo tem que sentir o nosso limite e ser bem honestos, né? Assim, não estou aguentando, preciso parar 1 horinha, desligar esse computador, 1 horinha. Eu já fiz isso. Tive um dia, Xandó, que eu tinha 3 reuniões simultâneas.
no mesmo horário, Nossa, como é que marcar pode? para as pessoas. Então, aí eu olhei as 3 reuniões e falei, essa eu não preciso ir. Essa aqui outra pessoa pode ir. Essa aqui eu vou. Entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender a dizer não. Não é tudo que você vai poder. Muitas vezes eu tenho que fazer alguma coisa em relação às minhas filhas, tudo que eu vou usar um horário do trabalho, aí eu acabo passando 8 horas, porque eu estou olhando os e-mails, estou fazendo uma coisa. É alguma coisa errada? Não, porque eu balanceei. Se tiver o balanceamento, né, você não está aquela 14 horas direto, a menos que seja um projeto específico, então esse é o cuidado que as pessoas precisam aprender a ter, dizer não, não posso nesse momento, né? E o não que você fala para alguém são vários sims para você, né? Mas é É, duro a gente aprender isso. Sabe que eu conversei com um executivo de uma empresa de RH, de desenvolvimento humano, o fundador, um cara fantástico, chama Celso Braga. Até vou colocar um link para essa conversa, foi muito legal. E ele estava me contando que a área dele não é tecnologia, só que ele, né, nesse momento todos nós estamos usando, inclusive as várias que a própria LogMeIn tem. Mas enfim, ele estava me contando que no começo a orientação que muitas empresas davam, não todas, mas muitas eram, olha, você vai para casa, você tem que ter um canto arrumado, isolado, que não tenha barulho, que não sei o quê. Agora passa a criança atrás, a criança chega no meio da reunião, diz que quer dar um oi na reunião. Ou seja, houve uma humanização. Aquela orientação inicial, ela não era factível, ela não era humana, né? E hoje a impressão que dá é que as pessoas tinham medo que isso não iria ter produtividade e viram que tem a produtividade mesmo nesse esquema um pouco mais leve, né? Eu acompanho, né, a questão de trabalho remoto há algum tempo, e isso é fato. Então, se você googar como fazer home office, alguma coisa de alguns anos, você vai ver que é exatamente isso. Tem o seu canto sossegado, tem não sei o que lá. Acabou, esse ponto acabou. A vestimenta também, né? Vista-se como se você fosse para o escritório. Desculpa, eu não ponho mais uma roupa que eu trabalhava normalmente faz 3 meses, né? Então, assim, também caiu, né? A questão de criança, tal. E principalmente a questão da rotina, porque se você estava de home office, você estava trabalhando e você estava focado naquilo. Hoje em dia, não. A gente está focado em várias coisas, porque a vida está dentro das casas, né? Então, tudo mudou. E sabe o que é legal? Eu acho que, mais do que tudo isso, mudou a mentalidade do brasileiro em relação ao home office. Porque Opa! antigamente o brasileiro era muito reticente, o líder, o gestor brasileiro era muito reticente, a gente gostava, isso mexe com uma série de coisas, a gente gostava da pessoa lá do lado, porque falsamente a gente tinha a impressão de que ele estava trabalhando, que estava sentado das 9 às 18. Mas você não controla o que está na cabeça da pessoa, você não é? Agora, quando todo mundo foi obrigado a ficar de home office, então esse tipo, né, old school aí de liderança, foi obrigado a trabalhar com as pessoas remotas. E aí o que ele faz? Ele aprende a trabalhar por entrega, né? Por projetos, por entrega. E ele aprende a cobrar dessa forma e não o visual. Estou vendo você sentado aqui. Eu acho que a gente ganhou anos de impulsionamento de gestão, de trabalho. E Xandó, uma coisa que é muito importante, que o americano tinha e a gente não tinha. A gente quebrou a barreira física de contratação de pessoas especializadas que estão em outros estados, outras cidades. Entendeu? O Não, brasileiro... então, eu também conversei com uma segunda empresa de RH recentemente que eles falaram exatamente isso. Você pode hoje contratar para trabalhar aqui em São Paulo um cara de Manaus, né? Não tem mais essa barreira. Agora, vocês chegaram na LogMeIn ou de uma forma mais ampla fazer algum estudo específico da produtividade nesse ambiente? Claro, isso que você falou, havia uma desconfiança por parte de vários gestores que isso não seria tão eficiente e tal. E eu acho que houve um amadurecimento, acho que a palavra é essa, houve um amadurecimento por parte das empresas, na cultura das empresas. Agora, existe algum número que mostre isso? Você chegar perto de alguma coisa assim? Sim, logo com 1 mês e pouco já de quarentena, a LogMeIn, né, pela GoTo, a gente fez uma pesquisa com usuários globais aí, enfim, trabalhadores de escritório, vamos chamar assim, e globalmente falando, inclusive com números do Brasil. Antes da pandemia,
10% dessas pessoas entrevistadas faziam home office. É muito pouco. 10%. Quer fosse 2 dias, 3 dias, mas somente 10% tinha essa opção, essa liberdade, né, de optar pelo home office. Aí, quando começou, já estava mais ou menos quase um mês, todo mundo de home office, perguntaram para eles assim, o quanto que você acha que a sua empresa estava preparada tecnicamente para colocar, né, os funcionários de home office? 78% disseram que sentiram confiança em termos de plataformas, tudo que é um número interessante. Então, mostra o posicionamento das empresas de uma forma legal, né? E desses todos aí entrevistados, né, 5% disseram que ainda estavam inseguros de trabalhar de casa, por vários fatores. Aí vai até de estar... É gozado quando a pessoa fala, pode ser até de ele mesmo, com tudo que está acontecendo em volta, né? Quanto à tecnologia que ele está usando, uma série de fatores aí. Mas isso mostra que, eu acho que um indicador importante daí é que as empresas estavam preparadas, né? Então, assim, as empresas sabiam o que estavam fazendo, ou se não sabiam, demonstraram que sabiam. Isso que é o mais importante, né? Porque a percepção do profissional foi boa. 78% é uma percepção boa, né? Claro. Agora, de pesquisa, Xandó, uma coisa, um índice legal que a gente conseguiu captar também foi em questão a meio ambiente, né? Então, 77% desses entrevistados sentiram-se bem porque estavam colaborando para a diminuição de poluição, enfim, por quê? Porque não estavam mais pegando seus carros e locomovendo-se ao escritório, uma série, né? Então, essa foi o primeiro fator que veio na mente das pessoas entrevistadas. Estou colaborando para a diminuição da emissão de gases poluentes, enfim. Isso é uma coisa legal, né? Uma coisa interessante. Olha, os 2 carros que eu tenho na minha casa, eu não enchi o tanque nenhuma vez em 3 meses. E deve estar com mais de 3/4. Então, não precisa. É bom, é que você viaja para. Claro. Sim, mas aqui o mercado é 5 quarteirões de casa. Então. Então realmente eu não ponho gasolina. Agora, nosso tempo voou, Vanessa. Nossa, impressionante. A gente já está para mais de 20 minutos de papo fácil. Mas para a gente terminar, eu queria perguntar 2 coisas, comentar 2 coisas com você. Vocês ofereceram, né, um apoio para as empresas durante um prazo e tal. Eu acho que as empresas que não tinham solução e abraçaram, né, essa oferta de vocês, puxa vida, que coisa boa, porque essas empresas puderam ter o serviço do trabalho remoto, as ferramentas que não são só o GoToMeeting, a gente até já falou de outras no passado, vou colocar link para outros vídeos que a gente falou aqui com vocês. Só que agora essas pessoas, com toda a segurança do mundo, podem converter isso em negócio, ou seja, aquela história do todo mundo saiu bom para todo mundo, né? Isso está acontecendo? Vocês veem isso acontecendo? Sim, sim. Porque como eu falei, né, era uma situação do vai passar e agora uma situação de nova realidade. Então, as pessoas têm que se comunicar, e principalmente o nosso universo corporativo tem que se comunicar de uma forma segura, né? E esse é o ponto principal, você se comunicar através de ferramentas, através de plataformas seguras. Então, sim, isso está acontecendo. As pessoas estão vendo que o cenário provavelmente vai ser um cenário híbrido, e a gente não sabe até quando. Ninguém pode dizer, Xandó, não, olha, vou voltar. Não dá para falar. Então, a postura da LogMeIn, principalmente, é não colocar os funcionários em risco. Claro, claro. Eu Sabe não que... vou desculpa, te cortei, mas eu não vou para uma reunião que eu tenha que ficar de máscara. Se eu posso falar com você à vontade, entendeu? Eu posso entender o que você está falando tranquilamente. Para quê? Não, com certeza. Não, eu já te falei, na minha atividade de consultoria de TI, que é o meu outro boné que eu visto aqui, várias empresas estão me sinalizando que nos seus retornos, quando isso acontecer, e já não estão mais tão preocupadas no quando,
Você vê, a própria USP divulgou ontem que a aula presencial só em 2021, o segundo semestre já está fora de questão. Agora as empresas estão considerando devolver parte dos seus espaços físicos para trabalhar num esquema de rotação de presencial home office. Eles vão se organizar de uma tal maneira, enfim. Então, na verdade, isso que foi emergencial vai se tornar, usando esse buzzword aí, do novo normal, né? Não tem jeito, né? E até empresas estão oferecendo soluções para fazer essa administração de espaço. Eu fiz um papo fácil com o pessoal que me deu essa dica. Eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês verem. Tem uma solução que faz exatamente isso, a administração dos espaços internos da empresa no momento do pós-normal, não, do pós-pandemia. Mas enfim, eu queria só contar uma coisa para você antes da gente terminar. Exatamente nessa minha atividade de consultoria de TI, eu tenho vários clientes, tenho pessoas que trabalham para mim, que fazem suporte para as empresas, estão aí administrando centenas de computadores remotamente com o velho e bom LogMeIn Central, que é uma ferramenta que não é nova. Eu sei que a LogMeIn tem até alternativas mais modernas em relação ao Central, mas a gente está administrando centenas de computadores remotamente, prestando suporte, configurando, trocando usuário, enfim, tudo aquilo que alguém faria um suporte local, os meus funcionários estão fazendo. Então a gente falou muito de reunião, etc., mas a parte de TI nem se fala, né? Isso sempre esteve em uso, mais ainda agora. O suporte remoto foi o que deu origem ao LogMeIn, lá em Budapeste. Exato. Né? Então, assim, foi o que deu origem e segue firme e forte, né? Exatamente. Vanessa, aquela minha outra câmera ali tem um limite de 30 minutos. A gente está chegando nele, inacreditavelmente, a gente está papo fácil de meia hora, daqui a pouco a gente faz uma live, a gente fala... podia abrir uma live e fazer que nem eu fiz com o Etevaldo, com você, que eu vou colocar também o atalho aqui, que ficou muito legal. Então a gente tem que encerrar, mas eu quero agradecer muito a possibilidade de voltar a conversar com você. Espero que eu possa estar ou numa praia ou num lugar tão bacana quanto você numa próxima conversa, ou quem sabe você, um dia desses raros que você já tiver no escritório, que aqui em Moema eu vou lá tomar um café com você. Pode ser? Vamos combinar? Combinadíssimo, combinadíssimo. Sempre um prazer. Eu te agradeço a oportunidade mais uma vez. E sempre muito bom bater esse papo com você. Maravilha, muito obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Vanessa D'Angelo. Ela é Head de Marketing Latinoamérica da LogMeIn. Vanessa, brigadão. Fica bem, fica segura, guardadinha em Vinhedo e até a próxima. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Chico.